Fala, bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast. Vocês estão vendo que a gente tá num formato diferente aqui hoje. O que vai acontecer, Luana Maluf? Temos convidada, porque hoje o assunto é muito sério e a gente vai falar da organização Me Too, mas primeiro, roda a vinheta. Bom, você quer começar fazendo as honras, apresentando? Claro! Bom, estamos aqui no sofá de casa. Primeiro, é uma honra, uma pessoa que viaja o mundo fazendo coisas tão importantes. Marina Ganzaroli, que é presidente da ONG Me Too. E a gente sabe que é uma organização sem fins lucrativos, formada majoritariamente por mulheres, que estão ali para combater a violência sexual e o assédio sexual. Então, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela oportunidade de a gente poder falar de um assunto tão importante. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui nesse sofá super confortável para falar de um tema tão difícil. Sim. Então, mais uma vez, Lu, Ale, super obrigada pelo espaço. Esse é um tema super importante e também muito importante dentro do futebol. Exato. Eu ia te chamar de Má, mas as pessoas chamam de Ganza. Ganza. É por causa do sobrenome, Marina Ganzaroli, todo mundo me chama de Ganza, pode chamar de Ganza. Show, então vamos de Ganza. Ô, Ganza, você falou num assunto, você tocou num ponto bem importante, né? A gente vem do futebol, somos mulheres, enfim, a gente sabe que o assédio não acontece apenas dentro do futebol, muito pelo contrário, tá em todos os lugares, em todos os âmbitos. Mas no futebol, a gente aprende isso desde pequeno. Eu lembro quando eu era menor, e com certeza aconteceu com você também, e com as meninas que estão ouvindo a gente, da minha mãe, por exemplo, ou do meu pai, falar: não vai de shorts no estádio, não vai com essa roupa, porque tem muito homem, vão mexer com você. Então, sim, o assédio tá dentro do futebol desde sempre. Isso, mas a gente vai começar pelo começo. Isso. Então, a gente queria que primeiro você contasse para todo mundo o que é o Me Too, como funciona, como você teve a ideia de chegar lá e fazer algo tão grande por tantas mulheres e crianças, e até homens, que você vai falar um pouquinho mais disso também. Bom, vamos lá. O Me Too em inglês é eu também, né? Porque esse nome em inglês, apesar de ser uma ONG 100% brasileira, a gente tem no trabalho da Tarana Burke nos Estados Unidos uma inspiração, mas somos um braço independente e autônomo que é inspirado exatamente por essa ideia de romper o silêncio e dizer, cara, esse não é um problema só dessa mina ou dessa mina, eu também já fui vítima, eu também tenho uma amiga que já foi vítima. Então, a ideia de que se você foi vítima ou é sobrevivente, que você não tá sozinha, mesmo tendo ficado em silêncio, como é o comum por décadas, por muitos e muitos anos, ou às vezes nunca ter contado aquele trauma para ninguém. Isso é muito comum. E a ideia de que nenhuma vítima é obrigada a fazer nada, né? Porque quando você sofre uma violência, parece que você tem várias coisas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Cara, eu fui vítima de um assédio. Eu tava lá e o cara colocou a mão em mim. Eu tava, né, fazendo o meu trabalho, eu tava ali fazendo uma cobertura, né, jornalística, eu tava ali jogando e isso aconteceu. Eu não pedi para que isso acontecesse, eu não tava esperando que aquilo acontecesse. Você nunca tá esperando, né? Não importa a roupa que você estiver usando, não importa se você bebeu ou não, não importa, você não tá esperando que alguém toque no seu corpo, que alguém, tipo, ultrapasse todos os limites do respeito e do consentimento com você. Então, quando isso acontece, você compartilha com alguém, a grande maioria das pessoas vem te dizer várias coisas do que você tem que fazer. O porquê você não fez ou isso? por que você não fez Por que isso? você não respondeu? Por que você não tirou a mão? Por que você não socou a cara? Enfim, qualquer coisa. Por que você não gritou? Por que você não saiu correndo? Então, é aquele clássico, assim, você tá assistindo televisão, aí tá falando sobre algum tipo de crime, aí você fala, nossa, se fosse comigo, eu ia fazer tal coisa. Só que quando é com você, você congela, né? Exato. Você congela completamente. E quem entende o mínimo, assim, sobre como funciona a neurobiologia do trauma, sabe que essa é a reação esperada. Então, só que daí você fica se culpando, tipo, nossa, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito tal coisa. Então, o nosso atendimento é um atendimento diferente, porque ele é um atendimento centralizado na vítima. Aqui no Me Too Brasil, vítima não tem obrigação, vítima não tem dever, vítima tem direitos. Você não tem que você não deve, você pode. Então, o que é o nosso canal? É um canal de denúncia? Não, é um canal de escuta e acolhimento. Você liga para o nosso 0800 para trocar ideia, para conversar e se informar dos seus direitos. E se você quiser denunciar, ser apoiada nesse processo e saber exatamente o que você está fazendo e como você deve ser tratada na delegacia, para ninguém virar para você e falar:
mas veja bem, será que você não queria? Ou será que... né, Será que você não vai se arrepender de denunciar? Qualquer coisa do tipo, né? Para você ir lá sabendo exatamente o que vai acontecer, quais são os seus direitos e informada e tomar uma decisão exercendo sua autonomia, né? Não porque Sim. alguém mandou você fazer aquilo, né? Então eu sempre falo, nosso 0800 não é um canal de denúncia. Canal de denúncia tem o Ministério Público, tem a Delegacia Especializada da Mulher, tem o 90, tem o Disque 100, o Ligue 180. Nosso 0800 é um canal de escuta, de acolhimento. Cara, quero conversar com alguém sobre o que aconteceu. E quem atende esse 0800? Quem atende 0800 são mulheres. Da Escuto, uma empresa super bacana de contact center que tem uma pegada muito mais humanizada, são só mulheres. Elas têm todo um apoio da empresa, por exemplo, para conseguir uma pensão para o filho, para regulamentar um divórcio. Elas trabalham de casa, né, no legal. contact center. Então tem muitas mães nesse contact center. E o contact center nada mais faz que é preencher o formulário que está disponível no site. Então, se você não quiser ligar no 0800, você pode ir no nosso site e preencher o formulário você mesma. O que acontece com esse formulário? Você vai dizer que hora você quer ser contactada, qual o melhor horário para falar com você, qual a melhor forma. A grande maioria é via WhatsApp. E aí a equipe técnica vai entrar em contato com você e vai entender do que você precisa. Às vezes a pessoa está com uma dúvida mais jurídica, mas na grande maioria das vezes o que a maioria das pessoas que nos buscam precisa é de atendimento psicológico. É plantão psicológico, é trocar ideia com uma psicóloga especialista de forma gratuita e sigilosa sobre o que aconteceu, para elaborar esse trauma, elaborar o que aconteceu e lá na frente decidir se quer fazer alguma coisa ou não. O importante é que o Me Too Brasil vai estar sempre aberto. Você não quer denunciar? A porta está aberta. Daqui 5 anos você quer denunciar? A porta continua aberta para trocar essa ideia. Vocês fazem como se fosse um acompanhamento ou a pessoa tem que ficar procurando? A minha dúvida é meio tipo, beleza, eu me senti confortável para ligar e procurar. Liguei, procurei, vocês vão me aconselhar e me acolher. E rola um acompanhamento, como se fosse uma terapia. Daqui a um tempo você tá de alta, alguma coisa nesse sentido? Rola um acompanhamento até um limite, né? Aham. Porque é um canal gratuito, Claro. então, tipo, não tenho como fornecer um processo terapêutico, tipo, de 5 anos. Mas eu consigo fazer... A gente já teve casos até 2 anos de acompanhamento, que é bastante. Muito. A grande maioria dos casos entram e são encaminhados ou encerrados em até 6 meses. Então, ela faz uns 3, 4... até 8 atendimentos psicológicos, e aí busca, por exemplo, uma advogada para denunciar, ou então busca uma terapia para fazer mesmo uma terapia, né? Mas ela consegue fazer, né? O que a gente quebrar a primeira barreira, quebrar né? a primeira barreira, Dá exatamente isso. confiança, se sentir confortável, Exato. acolhido. É o que eu falo para muito quando as promotoras nos buscam, né? Falam, gente, mas como é que eu posso ajudar e tal? Por que uma pessoa não vai na delegacia ou não vai direto na promotora? Porque ela Sim. tem medo. Exato. Né? Porque ela tem medo do que vai acontecer, porque é um espaço, você já entrou numa delegacia, você vai denunciar um furto, ou furtar o seu celular, ou o seu veículo, ou entraram na sua casa, já é super constrangedor. Você entra lá, Claro. parece até que você que é o criminoso, né? Desculpa, Você fala, né? Roubaram "Nossa, meu Desculpa celular, tá roubaram-" aqui. Não queria incomodar o dia de vocês. Exato. Você até desencana, né? Você fala, pô, nem vou, né? Você O cara prefere fala, nem ó, dar tô com 3 latrocínios É. aqui, vai demorar 1h30. Aí você fala, pô, deixa quieto, né, meu celular, depois eu faço o BO eletrônico aí. Então, assim, não é um espaço que é super acolhedor, né? E em especial para você compartilhar um trauma que a sociedade nos diz que a gente tem que sentir vergonha de ter sofrido. Você não tem vergonha de falar que você deu mole com o celular andando de bike e pegaram o seu celular, entendeu? Pô, você se sente meio idiota, tal, devia ter tomado mais cuidado. Mas, cara, acontece, né? Já aconteceu com todo mundo. Não é a mesma sensação quando você tá falando de violência sexual, porque as pessoas têm uma ideia de que a gente tá falando de sexo. Sendo que a gente não tá falando de sexo, a gente tá falando de um crime. A gente tá Exato. falando de um problema de segurança pública, que atinge principalmente meninas e mulheres. Então, isso é um problema de todo mundo, porque todo mundo tem menina, criança em casa, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem eventualmente uma esposa, uma irmã. Então, assim, se você não se importa com uma fulaninha, eu tenho certeza que você se importa com as da sua família. Sim. Né? Então, eu até brinco, 51% da população brasileira é feminina e os outros 49% foram paridos por uma mulher. Né? Então, assim, não tem muito para onde fugir. Né? Tem uma mulher que é importante na sua vida,
se você mesma não é mulher, né? E ainda assim, a menor preocupação é em proteger as mulheres, né? No fim das contas. Exato. Então eu falo muito isso. Eu falo, olha, amiga, né? Falando com as promotoras e tal. O nosso papel é conectar esse público-alvo com a justiça, com a política pública, com o que existe para acolher essas mulheres. Mas, infelizmente, muitas vezes o Estado e a justiça não conseguem passar essa mensagem. Sim. Até porque não tem essa estrutura de ficar fazendo o plantão psicológico até a mulher estar pronta para falar. Promotora, delegado, você falou, a pessoa já vira e fala, quer denunciar? Vai querer formalizar? Assina aqui. E a pessoa não tá pronta ainda. Ela, pô, peraí, calma. São várias camadas na vida da pessoa. Quero entender melhor, né? Até a gente sempre fala, quando você vai revelar um trauma, qualquer que seja o trauma, o ato de revelação, ele nunca é um evento único, ele é um processo. Totalmente. Primeiro você fala com a sua amiga, você passou um negócio chato no trabalho, por exemplo. Você vira pra uma amiga e fala, amiga, pô, esse negócio meio esquisito. O fulano, quando ele te cumprimenta, ele molha a sua bochecha, assim, tipo, ele me cumprimenta, ele deixa meu rosto molhado, ele agarra na minha cintura. Eu dou uma sensação meio estranha, não sei se eu tô doida. Ele faz isso com você também? Não sei, sabe quando você, tipo, será que eu tô maluca? Será que eu tô... até falar com a amiga, ela já passou por um processo interno na casa dela de assim, isso tá acontecendo mesmo? Eu não Dela tô... com ela, né? Tipo, eu tô inventando Acho que eu tô coisa. exagerando. Eu estou inventando, é um processo que leva muito tempo, né? Pô, isso é coisa da minha cabeça. Exato. E aí você conversa com uma amiga e fala, pô, o cara me ofereceu carona. Eu falei, de boa, tal. Aí ele botou a mão na minha perna. Tipo, nada a ver, sei que eu tô doida. E aí a sua amiga vira e fala assim, amiga, então, não, você não tá doida, não é ok, entendeu? Botar a mão na sua perna, tipo, bizarro. E aí você vai, nossa, realmente, bizarro. Aí você fica refletindo sobre aquilo. Aí você fala, nossa, na real, teve uma hora que ele meio que fez uma pergunta que... Então, você vai Juntando as peças, a ficha vai caindo, né? E aí você, meu Deus, eu fui vítima de assédio, né? E é normal demorar um tempo. E mais do que isso, a grande maioria das mulheres nunca rompe esse silêncio, nem Sim. passa por esse processo de elaboração, de revelação. Guarda pra si e morre ali. E aí, um dia, de repente, alguém denuncia aquele cara, aí Aconteceu a pessoa comigo vira e fala, também. cara, ele fez isso comigo também. E aí a gente rompe esse ciclo, porque a violência sexual é predador. O cara nunca, do nada, vou abusar dessa mulher aqui. Tanto que as americanas chamam de sexual predator, é predador sexual. Porque é uma característica muito intrínseca desse tipo de crime, a reincidência. Toda oportunidade que o cara tiver, ele vai lá fazer de novo. Então, como as pesquisas mostram que 9 em cada 10 mulheres nunca denuncia, você pensa que quando tem uma que rompe o silêncio, 9 ficaram quietas. Exato. Caramba, é muito alto. Não? Quando você fala da parte do acompanhamento psicológico e de como leva tempo esse processo, me veio uma lembrança, assim, de uma coisa que aconteceu recentemente, que priprimeiro que eu acho que a gente tem um senso de justiça muito grande, né? Pessoas boas e que enxergam coisas ruins nos outros, então a gente escuta uma história que revolta a gente fala, vamos resolver. Sim. Vou pegar isso pra mim. Pra quem que eu ligo? Vou atrás. O que eu faço? E você começa. E no fim, e eu aprendi isso com a minha psicóloga, ela falou, você não tem que resolver o problema das pessoas, você tem que perguntar o que ela quer que você faça. Então, a pergunta é, o que você está precisando? E não o que eu acho que você está precisando. Porque o que eu acho é muita coisa. O jeito que eu me revolto, eu não sei como é a sua noite, como é dentro da sua casa, mas eu acho que você tem que fazer desse jeito. E eu acho que esse é um processo que acontece muito em casos de violência sexual. Então, e violência doméstica, enfim. Então, recentemente eu passei por uma situação de uma pessoa se abrir comigo, e é uma pessoa que, assim, que tem uma vida mais precária, que é uma trabalhadora, que é nova, mas já tem 2 filhas, e que quando eu me vi naquela situação e que ela me conta... e eu quero resolver isso, que eu vou fazer. Já liguei pra Alessandra e tal. E a única coisa que ela virou pra mim e falou, assim, eu preciso de terapia. Ela falou, Lu, eu preciso... É a única coisa. Ela não pediu dinheiro, ela não pediu nada, ela não pediu que eu chegasse lá com uma espada, com a polícia, nada. Ela falou, eu preciso de terapia. Acompanhamento psicológico pra entender o que está acontecendo comigo. Então, quando você fala que quando toca o telefone e tem pessoas de plantão ali podendo atender e conversar... Isso já é meio caminho andado para a pessoa criar a consciência e se libertar desse processo que ela vive, enfim, de qualquer coisa que esteja passando na cabeça naquele momento. Então é muito importante, e eu acho que é legal para quem está escutando a gente que às vezes possa estar passando por uma situação parecida. Ou já tenha passado. Pelo fato de que não é fácil terapia também, né? Financeiramente falando.
é caro, às vezes você não sabe onde procurar, aí você tem que buscar indicação de alguém que faça, do que você ter uma central ali, um lugar que vai te atender pela sua situação. Então, muito legal. E a gente estava até conversando aqui no off que existe a possibilidade também para os homens, porque a gente falou, pô, a ONG, né, a organização é formada majoritariamente por mulheres. Aí você falou, mas também tem homens. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Pois é, o Me Too Brasil é a única ONG brasileira que faz atendimento direto, porque a nossa missão é apoiar vítimas de violência sexual a romperem o silêncio. Ponto. A maioria das vítimas de violência sexual são meninas. 61% das notificações de estupro no Brasil são de meninas de até 13 anos. 61%, tá? Então, quando a gente está falando estatisticamente, né, ciência baseada em evidência, a gente está falando de um público-alvo quando a gente está olhando para esse tipo de crime, que é a infância e a adolescência. E, depois disso, as mulheres adultas. Mas os homens também são vítimas, e principalmente meninos. E aí, por causa, né, do estigma da violência sexual somado com o estigma da homofobia, esses meninos viram adultos também silenciados. E aí o cara, assim, era um nível de silêncio que o cara nunca contou para a mulher dele. Ele nunca contou para o terapeuta dele, né? E aí ele liga para o Me Too Brasil para falar sobre a violência sexual que ele sofreu na infância. E é por isso que a gente tem também psicólogos homens e somos a única ONG brasileira que atende o público masculino. É o público minoritário no nosso atendimento, no nosso canal de escuta? Óbvio, porque estatisticamente falando, eles não são as maiores vítimas. Mas eles também podem e são vítimas, em especial meninos, né? Então, esse é um papo que é importante para todo mundo, né? Que tem criança em casa. Você tem criança em casa, menina ou menino, né? Se você tem uma menina, óbvio, você quer fazer tudo para protegê-la. E se você tem um menino, você também tem que participar da educação desse menino sobre o que é consentimento, o que é limite, o que é respeito, né? Quem toca no seu corpo tem que ser autorizado por você a tocar no seu corpo. E tem formas da gente ensinar isso para as crianças, meninos e meninas, de um jeito lúdico. Quer coisa mais maravilhosa, gostosa do que chegar na casa dos seus familiares e apertar a criança, apertar, pegar no colo, agarrar, abraçar? Massa, você que é vô, que é vó, que é tio, que é tia, continue fazendo isso. Só que antes de você fazer isso, pergunte. Posso? Titia pode te dar um beijo? Pode, vem e beija. Cara, é uma perguntinha. A criança nem percebe o que você tá fazendo. Sabe o que você tá ensinando? Que até a titia, até o vovô, até o papai, pra te apertar, precisa te avisar. Precisa falar, papai pode te dar. É óbvio, pai e mãe não é o caso, mas enfim. Tio, tia, avó, sabe? Tipo, você vai apertar a criança, a vovó pode te dar um beijo? Ai, pode. Aí aperta, entendeu? Porque você tá ensinando a Sim, criança que total, pra Mari. encostar nela, inclusive quem ela ama, inclusive quem ela respeita. Vamos Imagina a galera lembrar de fora, que né? imagina a galera de fora. Esse é o outro lado da moeda. Sim. 44% dos agressores de violência sexual Estão dentro são da o pai ou família. o padrasto. É um absurdo esse número. E 18% outros familiares. Então, a real é que o agressor tá no círculo social e afetivo da vítima. Não é um cara que vai te empurrar num beco, num terreno baldio, estatisticamente falando. Claro. Tem isso Sobretudo também. com crianças, né? Que não Sobretudo andam com sozinhas criança. na rua. Mas com mulheres adultas também, viu? É um colega de trabalho, é um colega de time, é um treinador, né? Alguém que tá no seu círculo social afetivo, é o amigo do amigo, é alguém da sua faculdade, é alguém que já tá ali no seu ambiente, no seu Claro. ecossistema, né? Alguém da torcida Que minimamente você ganha sua conhece. confiança. Total. Exato. Eu tava até falando no começo sobre o futebol, e aí acho que vale você contar um pouquinho como o futebol foi parar nas suas pautas, porque eu falei, né, eu tava conversando com ela antes da gente começar a gravar, eu falei, meu, tipo, pra onde você olhar tem um foco. Eu falei, como que você não fica louca? Eu falei, não, agora eu vou focar aqui no futebol, agora eu vou focar aqui, 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 aqui. Enfim, o futebol tem muito disso. Principalmente, acho que a gente que veio de uma época onde jogávamos também com meninos, ou passamos por treinadores que, enfim, muitos casos acontecem dentro do vestiário com as meninas. No meu caso, a invasão não foi sexual, mas foi uma invasão de orientação sexual, tipo, pô, nossa, lésbica e tal, não sei o quê. Enfim, como a gente consegue fazer com que o futebol melhore? Porque eu tava lendo e vendo o lado que vocês seguem do futebol.
vocês tentaram se aproximar de clubes para debates e tudo mais e, né, não rolou. Porque não é do interesse da galera. Então, como isso mexe com você, assim? Como o futebol foi parar nesse tema? Ou melhor, como você chegou no futebol, porque esse tema sempre esteve ali. E como você lidou com esse Negativo. não dos clubes? Então, é óbvio que eu sou louca por futebol, então, pessoalmente, tenho uma relação. Que time você torce? Eu sou corintiana. Olha, hoje temos uma palmeirense, uma São Paulina e uma corintiana. Tá Olha vendo como só, dá pra conviver, a banca pessoal? paulista representada aqui, quase toda, né? Faltando a Santista. Com certeza uma Santista assistindo a gente. Uma Beijo Santista. pra Anitta Efraim. É, isso aí. No final do Paulista de 2018, eu acho, de 2016, eu e minhas amigas sofremos uma violência bizarra ali na região do Allianz Parque. Meu carro foi destruído e tal, subiram em cima do meu capô, foi uma loucura. E eu parei de ir em estádio desde esse episódio, porque foi um negócio assim, super traumatizante. Eu fiquei desesperada, achei que a gente ia morrer. Graças a Deus não aconteceu nada, foi só um prejuízo patrimonial. Eu lembro que na época, sei lá, acho que eu gastei uns 16 mil para arrumar meu carro, que não tinha Caramba! seguro. Mas ainda bem, saímos ilesas e tal, um ou outro roxo, mas ilesas. E há 9 anos, né, eu saí do compliance e administrativo de controle de licitação, obra pública e tal. Trabalhei no Tribunal de Contas do município por muito tempo para trabalhar com política de ética e integridade corporativa de prevenção de assédio sexual, assédio moral e outras condutas discriminatórias. E já há 9 anos, né, trabalhando com isso no mercado, eu vejo tipo o descompasso do mercado do futebol com o mercado privado nesse tema, nessa agenda. E quando veio o caso do Daniel, em Barcelona, já tinham vindo outros casos antes, né? Goleiro Bruno, Goleiro Jean. e técnico, né, do Corinthians. Então, assim, volta e meia tem um caso, né? E Dos que a gente fica sabendo, dos que a né? gente fica sabendo. E não são casos assim, cara, estupro coletivo, feminicídio, são coisas graves. Gravíssimas, entendeu? Sim, mano. Estupro de vulnerável. Então, assim, coisas muito graves, né? E você não vê os cartolas se manifestando, os caras não falam nada, não tem um posicionamento firme. Gente, qualquer empresa hoje, pode ser a empresa, né? Eu falo, meus clientes, né, na parte corporativa, meus clientes são tipo indústria, sabe? Portuária, logística, são cadeias de valor 90% masculinas, assim como futebol. E se você tem uma denúncia hoje com um dano reputacional, com como a opinião pública, né, reage a essas situações, cara, no dia seguinte, fulaninho tá demitido. Né? Você tá investigando, já tá afastado. E o futebol Nada. segue passando pano pros caras. É. E esse negócio tava assim. E aí a gente tem um desafio que é, no enfrentamento da violência sexual, que é exatamente o que você falou, né? Conseguir conversar com as pessoas, não sobre o que elas têm que, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Ou sobre o que a gente acha que elas têm que fazer, mas a partir da perspectiva delas, né? Como que o que você quer fazer, né? E a gente tem um desafio que é conversar com os caras. Não adianta nada a gente ficar falando pra convertida, né? E ficar falando, mulherada, vamos se proteger, mulherada, tem esse número. Se a gente não conversar com os caras, né? E aí, a gente, quando começaram esses, né, mais e mais casos, eu falei, cara, eu quero conversar com eles. Como que a gente conversa com eles? Aí fui conversar com a galera do Instituto Papo de Homem, que é uma organização também de impacto que trabalha com os caras e conversando com eles. A gente lançou a 2ª edição dessa publicação aqui, ó, que é Como Demais. Conversar com Homens sobre Violência contra Meninas e Mulheres. Essa é uma publicação com dinheiro da iniciativa privada, em que a gente traz de uma forma super didática, cara, como que a gente leva esse tema num papo com eles, né? Inclusive tem um capítulo aí do Me Too Brasil com os professores, para os professores, né? Que a gente estava falando antes. Como que a gente conversa com os professores sobre como identificar essa violência nas crianças e pedir ajuda e encaminhar. Então o futebol entrou pra gente numas assim, primeiro, precisamos falar sobre isso e não tem ninguém falando. A gente não tem rabo preso com ninguém, né? Apesar de dentro da organização ter torcedoras de todos os times. Sim. Aqui ninguém tem rabo preso com ninguém. Então a gente quer falar sobre isso, esse é um tema importante. E a gente quer conversar com eles sobre esse tema, que é um problema da sociedade brasileira. Como é que a gente chega nos caras para conversar sobre violência? Cara, vamos falar de futebol.
vamos no futebol. O futebol é um puta lugar, é um espaço importante e a gente deixa isso rolar solto no futebol e não fala, não se posiciona. Aí a gente começou a ir atrás da galera pra falar sobre isso e todo mundo achou a campanha muito... Tipo assim, a gente tá no momento do futebol brasileiro de convencer as meninas a jogarem. De convencê-las a entrarem na base, né? De falar, cara, vem pro futebol que tem espaço no futebol feminino. Não tá no momento da gente dizer, olha, tem um monte de problema aqui dentro. Porque tem assédio, porque tem isso, porque tem aquilo. Que você não vai ser remunerado igual. A gente tá no momento de contar a parte boa. Vem pro futebol. Meninas, venham pro futebol. Então, eu não posso falar da parte ruim. Então, foi basicamente esse o feedback que a gente recebeu. E aí, eu fui atrás, assim, de órgãos públicos. Eu falei, bom, vou pros órgãos públicos, né? Também nada, né? Olha, a gente não quer falar que o futebol é machista, que o futebol é misógino, pelo contrário. A gente É o quer conto de falar fadas o futebol lindo, agora. esse futebol recebe todo mundo, em especial as meninas, tanto que a gente vai ter Copa do Mundo feminina agora. Então, eu falei, que legal. Então, Show. vocês estão super prontos. Parabéns, né? Nossa. Muito Vamos jogar bacana. pra baixo do tapete. Exato. Sabe por que isso é surreal pra mim? E aí você estava falando, né? Quando acontece numa empresa, geralmente a pessoa é mandada embora no dia seguinte. O futebol tem uma coisa que envolve muito dinheiro e poder. Ponto. Então, um clube que fez um investimento muito grande em um jogador de futebol não aceita perder esse dinheiro, ainda que o cara seja um criminoso. Então, o que acontece por parte do clube? Ele, quando descobre, ele faz assim: vou fingir que não vi, vamos tentar abafar, fingir que nada aconteceu e vender esse cara rápido. Então, ele não tira esse cara do campo ou afasta ele do time, porque eu preciso que ele jogue, pra ele ser destaque, pra ele ser vendido e pra eu me livrar desse problema. Mas, desde que não faça mal ao meu bolso. Porque eu investi dinheiro naquilo. Então, isso acontece muito. Então, quando não é um caso extremamente comprovado, que, assim, teve provas e que foi uma grande... Como foi o caso do Daniel Alves, por exemplo, é muito mais fácil do clube ali mexer os pauzinhos, e futebol com muito poder, e quem tá no topo controla ali, tem muitos acessos, de esconder isso, silencia ali... Pau, o jogador vai embora, some do mapa e o clube não se dá mal. Porque o prejuízo financeiro pro clube muitas vezes vale mais do que realmente tomar a frente e enfrentar a pauta como ela deve ser enfrentada, né? Bom, a gente tá falando de espaços que não querem usar uma camisa rosa porque pode, né, os clubes, muitos não, não, no Outubro Rosa, não vamos pôr rosa porque rosa é de menina. A gente tá falando com esse tipo de pessoa, né? Mas enfim, falando um pouquinho sobre a torcida, que eu acho que é da onde a gente vem e foi criada, é muito difícil, né, você tirar, pra gente que é mulher, tá? Desassociar o futebol ao machismo, porque, pô, não tem uma vez que você vai no estádio e não mexam com você. Então, assim, é exaustivo, sabe? A gente, inclusive, na final da Sul-Americana, foi em Montevidéu, né? A torcida do Atlético Paranaense é que, assim, eu, Alessandra Pessoa, eu já tô de saco cheio. Então, eu enfrento mesmo, verbalmente e tal. Então, a gente tava lá na final da Sul-Americana, pô, a gente passou, a torcida do Atlético tava esperando pra retirar ingresso, tipo uma fila, assim, a gente passou os caras, fio. Falei, não. Aí eu virei pra eles e eu falei, quem que assoviou? Aí todos quietinhos, comportados, pai de família, e ninguém teve coragem de falar. Então, assim, eu acho que o futebol é um buraco muito fundo. É muito estruturado, o machismo, o assédio, tudo dentro, porque os caras se sentem à vontade em fazer, porque nada vai acontecer. Não vai acontecer com o jogador, não vai acontecer com o torcedor, não vai acontecer com ninguém. Só acontece com a gente. A gente que, no fim, é vítima ali dentro e não é defendido por nenhum lado, né? Cara, e o que eu acho mais doido, assim, é que a justificativa de que não existe interesse comercial, de que não vende, ela já foi por terra há muito tempo, né? Pega aí os exemplos de punição aos clubes que tiveram que manter torcida exclusiva feminina de criança, que bombaram de venda, que Total. bombaram de público, que os próprios jogadores do time masculino falando, cara, nunca senti essa energia no estádio antes. Uma coisa linda. Uma coisa maravilhosa, de arrepiar, da mulherada cantando junto com as crianças. Então, assim, ao mesmo tempo, para além do silêncio dos cartolas, né, não só dos clubes, mas também da CBF, da FIFA, em relação especificamente
frente ao buraco que o Brasil tá em relação a esse tipo de violência e esse debate, né, seja de sustentabilidade, ESG, diversidade e inclusão, chame do que você quiser, 2024, né, existe um descompasso entre os outros mercados e o mercado do futebol. O mercado do futebol tem muito dinheiro, tem sempre muito potencial, então você pega as pesquisas que mostram que 56% das mulheres acompanham, né, que 80% assiste o futebol masculino, né, então assim, tem estatísticas que mostram que existe o interesse também comercial, que as mulheres estão aí e que as soluções, às vezes, são muito mais simples. A gente não está pedindo para mudar, né, nossa, ter uma transformação cultural radical, isso vem com o tempo, isso é paulatino, mas tem medidas super simples que podiam e que podem ser tomadas. Então, a pesquisa da campanha Cartão Vermelho contra o Assédio, do Me Too Brasil, junto com a Plan International, mostrou que tem várias soluções que as próprias torcedoras trazem, que as próprias jogadoras trazem, que são basicamente administrativas, do tipo, por que não pode ter uma entrada exclusiva para mulheres e crianças? É uma entrada, só a entrada exclusiva para mulheres e crianças. Todo estádio, todo jogo tem uma entrada exclusiva para mulheres e crianças. Se você quiser entrar por lá, você entra por lá. Ou cláusulas contratuais. Isso no mundo inteiro. Aham. Por que o Brasil não pode subir seu game e também incorporar isso? Pô, se o cara é seu jogador e ele foi lá, brigou no trânsito, sacou uma arma e matou o coleguinha, você vai fazer o quê? Isso pode acontecer. São seres humanos, pessoas, humanos cometem O erros. clube não tem controle. Então, da mesma forma, se ele for lá pego num negócio do jogo do Tigrinho, não sei o que lá, aparecer a Polícia Federal na casa dele Total. e ele virar um dos esquemas lá que estão sendo presos. Você vai fazer o quê? Então, seja um crime de corrupção ou outro crime contra a vida ou contra a honra, quer que seja, você tem que ter uma cláusula de rompimento com ressarcimento. Violência sexual, violência contra a mulher, também tem que estar lá. Não é ok ter no seu time um cara que bate na mulher. Desculpa, não é. Exato, e os caras fazem cláusula do tipo, você não pode andar de bike, você não pode ir na montanha-russa. Pô, mas beleza. Mas matar a mulher, Matar a você mulher pode. suave. Porra, aí é foda, né? Exatamente. E pensando na relação da torcida mesmo. Eu vou ao estádio, acho que desde que eu tenho 3 anos de idade. E eu vejo uma evolução em relação à presença das mulheres e de mulheres vendo outras mulheres e se sentindo seguras para estarem ali, ainda que o ambiente ele seja opressor de alguma forma. Porque, quando eu era menor, eu lembro que existia uma preocupação do meu pai, que era quem me levava ao estádio, da roupa que eu ia. Exato. E não era uma coisa assim, porque eu era uma criança super livre, né? Eu vestia o que eu queria, como eu queria, enfim, não era uma questão dentro de casa. Mas para ir ao estádio, ele falava, podia estar um calor de 45 graus, tipo, filha, Vai de calça. vai de calça, leva um casaco. E eu ia toda coberta pro estádio, sabe? E realmente, chegava no estádio, eu era uma das poucas meninas na arquibancada. Era uma questão, sei quando se fala de entrada específica para crianças e mulheres, eu lembro que a pior situação, e aí quando eu comecei a ir sozinha ao estádio também, era a fila de entrada. Hoje em dia, alguns estádios eles são mais rápidos. Então, o Allianz Parque, que é o lugar que eu mais frequento como torcedora, não fica uma fila super difícil ali. Mas muitos estádios ficavam e, assim, você era encoxado. Isso assim, era igual no metrô. Batata. Você ficou parado ali, vai ter um cara escroto que vai atrás de você e vai te encoxar. Então, eu entendo essas medidas que talvez pudessem mudar e trazer mais tranquilidade, principalmente para mulheres e famílias. E é aí que o futebol feminino entra. Quando você vai num estádio, em um jogo do feminino, é outro público. Você não vê homem que vai lá pra brigar. Você vê homem geralmente com o quê? Filhas, mulheres, amigos. Pessoas que realmente entendem que aquele é um ambiente diferenciado. Eu diria que o ambiente do futebol feminino é mais civilizado. 100% mais. Então, você se sente lá acolhida. Muita mulher, muita criança, muita família. Eu sempre falo, putz, aqui é o lugar que deveria ser assim, todo estádio. Geralmente, homens, muitos torcedores viram e falam assim, mas não tem aquela emoção, né? Aquele grito, a bateria, a masculinidade da torcida no estádio. Pô, mas o quanto a gente dá espaço para que essas mulheres se sintam à vontade para serem mais presentes e torcerem e colocarem a voz lá na torcida, né? Porque é isso, no fim. Pra mim, a gente que frequenta os dois ambientes, cara, não tem comparação. E esse bagulho da roupa, pra mim, é muito louco, porque eu lembro exatamente de, tipo, não vai de shorts. E hoje eu vou só de shorts. Eu também. E aí é muito louco, porque, tipo, é meio na linha do que você falou, assim, não cabe a mim aqui virar e falar, meninas, vão de short, né? Tipo, vai de shorts e enfrentem os caras, porque acho que cada uma também sabe
o seu limite, mas eu vou com essa tipo, intuição, assim, com essa vontade de, pô, não sou eu que tenho que mudar minha roupa, é o cara que tem que aprender que não é pra ele mexer comigo, sabe? Não, Então, e se ele vamos mexer, combinar. pô, Gente, a gente tá falando de bicho, a gente tá falando de cachorro, ou a gente tá falando de ser humano. O cara tá no cio, tá ligado? Ele não É consegue, isso! tipo, entendeu? Eles não são animais, eles são seres humanos. E seres humanos são racionais e conseguem se controlar. Não é um ímpeto, ai, mas bebeu. As mulheres bebem e não saem por aí colocando a mão Sim. nos homens. Então, veja, não é um negócio tipo, é biológico, é instintivo. Estamos falando de um cachorro ou estamos falando de um ser humano? Não estamos falando de um cachorro. Exato. Então, assim, é aquele clássico, né? As meninas não podem ir de shorts na escola porque distrai os meninos. Não! Os meninos têm que entender que um pedaço de pele feminina não é um convite, tampouco uma distração. Você tá com tudo isso acumulado, querido, vai dar um jeito aí, algum outro, entendeu? Vai procurar De se ajuda. resolver. Porque as mulheres do mundo não tem nada a ver. É. Então, se você tá com essa necessidade, que você tá se comportando igual um cão, então você precisa de um atendimento, você precisa de um negócio, porque você não tá normal. Né? Sim. Porque passa uma mulher e você tem um surto, então, entendeu? Então, assim, é um pouco. É. A gente naturalizou isso de uma forma, sendo que não é natural você ter um ímpeto de fazer de tocar o corpo de uma pessoa. Isso não existe. Né? A gente não tem Sim. ímpetos incontroláveis. A gente, talvez lá no Homem das Cavernas e tal, mas a gente, né? evoluiu, Evoluímos, né? evoluímos. E a questão tá aí, que o problema é, o estádio de futebol, durante muitos anos, e até hoje, ele foi encarado como um ambiente que as pessoas poderiam fazer o que elas quisessem. Então, em casa você é um excelente pai de família, um homem, assim, exemplar para a sociedade, tudo bem, a hora que você passar da entrada do estádio, você pode ser um hooligan, você pode matar, você pode brigar, você pode agredir, você pode ofender, você pode ser Mexer com a homofóbico. mulher. E por quê? Porque não tem punição. Então, o racismo que a gente enfrenta hoje, que é extremamente gigantesco na Espanha, por exemplo, que a gente vê o que o Vinícius Júnior passa, e outros jogadores já passaram antes, é por falta de punição. Então, a pessoa que sai da casa dela, imaginando o quê? O que eu não posso... eu sou um bicho aqui dentro, eu quero libertar esse animal dentro de mim. Onde eu faço isso? Na minha família eu não posso, no meu trabalho eu não posso, no estádio de futebol eu posso. Eu acho que hoje, depois de muitos anos, a gente tá começando a conseguir apontar para essas feridas e falar, isso daqui não pode ficar assim, a gente tem que punir, tem que ter um caminho para resolver isso. Então, realmente, eu acho que o cartão vermelho e buscar até tentar chegar nos clubes, ainda que você tenha recebido muitas negativas, eu acho que só a iniciativa de já bater na porta e de já incomodar e de já falar já é de grande valia, sabe? Porque faz muita diferença. E eu acho que os homens que frequentam o futebol, né, o estádio, a arquibancada, ou são cartolas e presidentes de clubes, ou algo nesse sentido, eles vão começar a entender que, tipo, putz, ali também não. Não. Por que você assoviou na fila do estádio e não assovia no shopping? Ah, porque no shopping é um ambiente mais civilizado, pô, vou conhecer alguém, minha mulher pode ver. No futebol também, não, ali não. E eu acho que isso é muito uma luta nossa, cada uma no seu âmbito, assim, de virar e falar, tipo, cara, chega, sabe? Tipo, eu não quero estar ali e me sentir vulnerável. E eu lembro, eu era estagiária na Globo ainda, e tava, acho que a Ana Thaís, se eu não me engano, na beira do gramado e tal, e a gente tava passando, ela tava mais distante, eu mais na frente, acompanhando um repórter homem, e os caras começaram a assoviar pra mim, e falei, e aí, gostosa, não sei o quê. Tipo, mano, na torcida, eu, uma estagiária, meu, era mó novinha no gramado, um cara do meu lado, e eles mexendo como se fosse um pedaço de carne jogado ali pros cachorros comerem. Então, assim, chega, né? Não dá mais. pra Não, a ficar gente tem sem exemplo futebol. de árbitras milhares. e repórteres de escutarem coisas tipo, vou te estuprar. O torcedor, assim, ele sai da casa dele pra torcer pro time dele, ele vai até a beira do campo pra falar pra uma mulher que está trabalhando que vai estuprá-la. Como se fosse uma coisa Então, normal. isso é muito doido, né? Porque, assim, olha como é sintomático isso, né? Eu preciso desse espaço para me comportar como um animal, vamos dizer, então, né? Aham. Isso diz muito sobre o quanto os homens são reprimidos, né? E eles são silenciados
na sua sensibilidade. O que é essa agressividade louca que precisa escapar desse jeito? Cara, é um homem, é um menino que ouviu a vida inteira que ele não pode ter sentimento, que ele não pode ser sensível, que ele não pode chorar, que ele não pode demonstrar emoções, porque isso é coisa de viado. Que ele tem que agir Porque que isso nem é coisa homem. de boiola. Olha o perigo, olha o tamanho dessa repressão, né? Eu tenho certeza que esses mesmos homens que gritam isso, se você olhar para o comportamento que o pai deles teve com eles, talvez eles não tenham sido tão beijados ou tão abraçados, porque o pai era uma coisa mais distante antigamente. Isso mudou. O pai de hoje em dia, eu tenho certeza que tem um monte de pai que vai ao estádio, cara, que agarra seu filho, beija seu filho. Dá carinho mesmo, Dá né? carinho, fala eu te amo, que é uma coisa que os nossos avós não fizeram com os nossos pais. Sim. Isso tem uma diferença gigantesca e vai ter uma diferença gigantesca lá na frente, que é poder dizer para o seu filho e poder deixar o seu filho ver você chorando, ver você ficando triste, Sim. você ficando decepcionado e não só você ficando nervoso, agressivo, feroz, né? Por que a única emoção plausível para o exercício de uma masculinidade é essa ferocidade, essa agressividade Sim. e não esse puta paizão que você pode ser hoje? Né? Então, acho que é um pouco sobre isso também. O estádio pode ser um lugar de soltar tudo? Poxa, com certeza. Com certeza. Mas se o que você quer soltar é um crime, cara, você tem um problema. E você tem que cuidar desse problema. Sim. Nem o futebol, nem essa menina tem nada a ver com isso. Você tem um problema e você precisa cuidar disso. Para sua vida melhorar. Sua vida toda vai melhorar. E aí o estádio pode ser esse lugar em que eu vou e, xingo e grito pelo meu time? Pode ser. Mas se nesse lugar de soltar tudo você também comete crimes, e racismo é um crime, Sim. você pode chamar a pessoa de tudo que você quiser, você só não pode ser racista e cometer um crime. Né? Então, dá para ser esse lugar também de colocar tudo para fora e ser um programa de família. Por que ir no estádio no domingo não pode ser um programa de família? Né? Vamos pensar que 52% das famílias brasileiras são compostas por uma mãe solo e seus filhos. Sim. Pô, eu sou uma mãe solo, eu tenho 2 meninos, eu tenho 2 meninas. Eu não posso levar meu menino pro estádio sem um tio, sem um cunhado, sem um irmão, sem um primo me acompanhando, porque eu não me sinto segura com as crianças. Né? Pô, por quê? Olha que massa seria, né? Você tá no estádio num programa de família, mesmo sua família não tendo um homem adulto, né? Que é a realidade de 33 milhões de brasileiros, né? Que não tem o pai em casa. Então, assim, acho que é um pouco isso, né? Acho que as meninas e os meninos merecem viver o estádio e o futebol ao vivo. Merecem viver essa emoção que é permitida certeza. aos homens, né? E para transformar esse ambiente num lugar onde todo mundo pode também extravasar, inclusive as mulheres, a gente precisa olhar para esse lugar de uma forma um pouco mais segura e um pouco mais saudável. E é como eu disse, não estamos inventando a roda. São pequenas ações, né? Então, por exemplo, poxa, disponibilizar o 0800 do Me Too Brasil. Às vezes eu não quero ir lá na delegacia do futebol, mas eu quero trocar ideia com uma psicóloga sobre, né? Tem vários estádios que já têm, né? Olha, um ponto, um canal, Sim. né? Então, poxa, vamos reunir todas essas boas práticas, né? Eu acho, por exemplo, que o que a Leila tá fazendo no Palmeiras é foda. Quando ela se propõe a fazer uma coletiva de imprensa só com jornalistas mulheres, a gente está falando de um negócio que é um negócio milionário. E com as mulheres continuará sendo milionário. Não vai deixar de ser milionário, porque as mulheres estão entrando. Pelo contrário, vão entrar Vai novos impactar milhões. ainda mais gente, exato. Né? Então, assim, virar e colocar a barra da régua, né, nesse lugar de... Pô, seu veículo não tem uma jornalista esportiva feminina para mandar para essa coletiva, é um lugar de a gente precisa criar condições e estruturas para que a gente tenha jogadoras como a Marta. A gente precisa criar a estrutura, né, e sistema para ter jornalistas como as poucas que a gente tem. Né? Então, sem esse esforço consciente, as coisas não mudam.
né? Então Sim. precisa ter esse esforço consciente e esse é o papel de todos nós. Esse é o Né? Didi, Esse nosso é o Didi, gatinho. ele é velho, muito velho. Você acordou, quando eu cheguei Acordou. você tava dormindo. E aí, eventualmente, ele decide, no meio do podcast, Aparecer e pedir um colo e um carinho. Acertou o colo, hein, Didi? Acertou. Ele é velhinho, foi adotado, fala, eu gosto de um chamego, de um amor fofinho que ele Eu é. sou suspeita, porque eu posso ficar aqui o dia inteiro. Ele também, então pronto. Kenza, a gente falando do futebol e tal, mas eu queria só te perguntar uma coisa, porque me gerou muita curiosidade e é pra também mostrar o tamanho do que vocês fazem. Vocês são todas voluntárias, correto? Vocês trabalham de forma voluntária, quem quer participar. Inclusive, eu nem sei se alguém quiser, alguma psicóloga, É como funciona. advogada, médica, não sei, quiser participar. Pode super. A gente tem mais de 450 voluntárias e voluntários em todo o território nacional. Não precisa ter necessariamente uma psicóloga, uma assistente social, uma médica ou uma advogada para participar. Tem jornalista, tem gente de gestão de projetos, tem educadora, né? Então tem espaço, tem trabalho para todo mundo. Só entrar no site www.metoobrasil.org.br. Lá você tem tanto o quero ajudar quanto preciso de ajuda, né? Então, se você quer entrar para o voluntariado, só ir lá no Quero Ajudar, preencher o formulário, a gente faz uma capacitação e boas-vindas, né? Uma integração com os novos voluntários e voluntárias mensalmente. Então, tem meia hora de como funciona o pipeline de denúncia, como são as atividades, e 1 hora de formação técnica. Cada mês é um tema diferente. E, basicamente, esse é um trabalho voluntário, mas que se sustenta graças ao apoio da iniciativa privada. Então, a gente tem parceiros da iniciativa privada, empresas que acreditam no nosso trabalho, né, e que, no eixo de responsabilidade, de sustentabilidade, contribuem para que o canal gratuito 0800 do Me Too Brasil possa funcionar. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente tem casos mais complexos, a gente fornece uma ajuda de custo, né, por sessão. Então, você tem uma voluntária que está trabalhando muito. A gente tem uma parceria privada com uma empresa, a gente chama ela para uma parte, para fazer um job na parceria privada, para ter algum tipo de remuneração e ela continuar com a gente, continuar contribuindo, colaborando. Pô, demais, né? Eu achei que você ia perguntar outra coisa. Eu ia também, mas Então é que... vai. Não, Porque eu fiquei com dúvida na sua pergunta. Você falou, eu queria saber, e aí você já emendou como funciona. não, de voluntariados, ela explicou e agora eu vou fazer a pergunta. Ah, era isso que eu tava esperando, a sua pergunta. Bom, recentemente saíram muitas matérias sobre uma coisa muito grandiosa que vocês fizeram com o ministro Silvio Almeida. E isso é realmente muito grandioso, porque a gente fala sobre mexer num ambiente, assim, de pessoas muito poderosas. Então eu queria que você só contasse um pouco pra gente desse processo e como isso talvez afete um pouco a sua vida pública até, mexendo num vespeiro, assim. Então, nesses 18 anos, né, desde 2007, quase 2 décadas aí, infelizmente, cruzei com diversos casos de agressores, né, ou acusados, que são homens poderosos, que são homens queridos. E a real é que esse é um mito muito comum, né, da violência sexual. A ideia de que o predador sexual é um monstrão, né? Um cara mó esquisito, é um cara mó bruto, entendeu? Mó grosso com todo mundo, que veste preto e desce de uma van e bota as criancinhas dentro da van, numa pracinha e vai embora, entendeu? E, na verdade, não, né? O agressor sexual, o predador sexual, ele é o pai de família que frequenta seu culto, sua igreja. Ele é o seu vizinho que você adora, porque fala bom dia, boa tarde, boa noite, é super educado. É o seu colega de trabalho mais gente boa, que todo mundo ama, aquele legalzão, faz piada com todo mundo. É o professor que todo mundo admira. É o jogador de futebol que você O mais ama, carismático. o mais carismático, né? O que você acompanha a cada passo da sua carreira. Né, é o ator, o cantor, né, o diretor que você ama. Então, ele não tem cara, não tem crachá, né? E, na verdade, a posição de poder e hierarquia é um lugar de proteção e impunidade, né, para perpetrar o crime. Então, a gente vê diversos casos, inclusive o próprio Me Too Brasil já esteve diretamente envolvido em alguns casos de homens poderosos, como juiz trabalhista, reitor da PUC, padre. Então, infelizmente, não é a primeira vez, né?
A única coisa que eu sinto muito nesse caso é que o tempo das vítimas não foi respeitado, o silêncio delas não foi respeitado, elas não estavam prontas. E o tempo, né, do jogo de poder, o tempo da imprensa, que também está fazendo seu trabalho, claro, esse foi respeitado, mas o tempo delas não, né? Então, o nosso trabalho ele é 100% sigiloso e a gente não é um canal de denúncia, a gente é um canal de escuta. Pelo contrário, graças ao Me Too Brasil, a gente consegue levar as mulheres para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para fazer, de fato, uma investigação, garantindo a ampla defesa, o contraditório. Se o Me Too Brasil não existisse, né, seriam realmente só notícias e Sim. vazamentos, e não um procedimento judicial real, né? O Me Too, ele tem esse papel de conectar, de empoderar as vítimas e conectá-las, né, com a justiça, com o procedimento correto, né, com o procedimento que deve ser seguido. Então, na verdade, assim, infelizmente, como outros casos, é um caso em que a gente vê que mesmo quando a gente tem todo o acesso, todo o privilégio, todo o poder, vítima é vítima, não importa quem seja, todo mundo pode ser vítima, né? Pode ser uma delegada, pode ser uma juíza, pode ser uma mulher super poderosa, né? Como uma ministra, toda mulher pode ser vítima de violência Sim. sexual, toda mulher, né? E toda vítima, independentemente do privilégio, do poder, da raça, da classe, da profissão, vai ter muita dificuldade para romper o silêncio, porque é muito difícil romper o silêncio. Vem muito estigma, vem muita culpa, e isso não muda conforme a vítima. Todas as vítimas passam por esse processo, por esse difícil processo de elaboração do trauma, e nesse caso não é diferente. E existe até um bloqueio, né? Tem vítimas que são agredidas sexualmente quando são crianças e vão ter uma memória depois de anos e anos e anos, porque o corpo bloqueou ali, enfim, imagina o processo dela também, para falar, putz, será que eu fui mesmo? Eu não lembro, a coisa da minha cabeça, enfim. Super comum, super comum. Às vezes vem gente pra gente, tipo, 35 anos, lembrando, desbloqueou a memória de infância de abuso dos 4 aos 8 pela primeira vez. É super comum, inclusive é um mecanismo do nosso cérebro, né? De sobrevivência, né? De conseguir fazer com que aquela pessoa saia da condição de vítima e passe para a condição de sobrevivente. Sim. Então, cara, isso aconteceu comigo, eu não escolhi, não sou culpada. É uma cicatriz, a marca tá aqui, ela é profunda, mas eu vou seguir minha vida. Eu vou seguir minha vida e eu vou explorar meu pleno potencial, independentemente dessa cicatriz que segue me marcando. Pra quem só não acompanhou o caso, como vocês se envolveram diretamente com a questão do ministro? Eu não posso falar sobre esse caso, a gente beleza. não tem autorização das Tá bom. vítimas. Nem nesse caso, nem Sim. Nem de nenhum. Sim, A lógico. gente, tudo que se é falado ou que se vê na imprensa, ou foram as próprias vítimas que Tá. falaram, né? Porque daí, enfim, você faz o Lógico. que você quiser com a sua história, então, né? Mas do Me Too Brasil, nenhuma notícia, nenhum número de vítima. Então, tudo isso, X vítimas, não é saiu de nosso. vocês. Não Aham. saiu da gente, não é nosso número, inclusive, assim. A gente não compartilha esse tipo de informação sobre nenhum caso, a não ser que a vítima queira, né? Então, nesse caso, não foi diferente, né? Então, o que tem de informação aí É o que saiu pra imprensa. é o que as próprias vítimas falaram, Claro. ou que outras fontes, né, falaram, mas certamente do Me Too Brasil não saiu. Não, e é muito importante a gente até frisar isso, porque aí quem precisa de vocês se sente ainda mais seguro. Exatamente. Mesmo em casos extremos, eu sei Exatamente. que eu não vou correr um risco. Tanto é que vocês e ninguém sabe quem são as vítimas, Exato. quantas são, e nem vão ficar sabendo. Se depender do Me Too Brasil, não vão Demais. ficar sabendo. Porque é isso, nosso papel é fazer com que ela esteja empoderada o suficiente para denunciar, né? Meu interesse não é a imprensa, não é... Claro. É simplesmente ela. É ela. Ela por ela. Ela por ela. O que ela quer fazer? Você quer só conversar? Beleza. Você quer conversar com a Polícia Federal? A gente vai com você. Né? Então, nesse caso, tem uma coisa muito bacana, que eu até falei pro Fantástico no domingo, acabou nem saindo, mas é que o procedimento já teve um avanço, a gente já sentiu um avanço. O procedimento da Polícia Federal garantiu e está garantindo o sigilo das vítimas, que já é uma novidade em termos de
procedimento Sim. probatório e investigativo por parte da segurança pública, da polícia. Normalmente eles não querem, eles falam, não é possível anonimato, não é possível sigilo. A Polícia Federal, vamos combinar, uma polícia um pouquinho mais, né, qualificada do que, né, eles têm mais estrutura, eles têm mais pessoal, eles têm mais orçamento. Então, toda vez que estoura algum caso, tem algum vazamento, alguma vítima resolve ela conversar com a imprensa e vem atrás da gente, a gente, né, no ato subsequente vem um ofício pedindo informações. Olha, por favor, informe, né? A gente não tem, aqui não é polícia, né? A gente não tem obrigação de Informar ninguém. informar ninguém, né? Pelo contrário, se a vítima, né? Ainda bem que a gente existe, porque se a gente não existisse, não ia vítima nenhuma ir conversar Total. com vocês. Então, foi a primeira vez que a gente recebeu um pedido já desse lugar, desse pressuposto de, olha, a gente vai garantir o sigilo, a gente vai garantir o anonimato. Então, só isso eu já fiquei super feliz. Eu falei, Avançamos. agora eles estão aprendendo. Por que ligam pra gente e não ligam pra Sim. eles, né? Então, uma coisa que eu posso dizer, e que eu acho que é importante dizer, é que nesse caso, né, a Polícia Federal garantiu o sigilo, garantiu o anonimato. Então, eles estão garantindo mesmo. Tipo, o procedimento tá muito, muito bacana, assim. Que legal. A escrivã é mulher, a delegada é mulher, elas estão super. Elas não estão interessadas em fofoca, elas querem saber Elas não querem fazer dos notícia. fatos, elas querem saber da investigação que importa, que são as denúncias, as acusações de assédio sexual em relação ao ex-ministro. Então, assim, elas estão muito focadas mesmo no que importa, sabe? Não na fofoca, né? Porque as pessoas gostam da fofoca, né? Sim. Proteger as mulheres. Ninguém né, quer. Em segundo plano. É. Né? As pessoas estão, né, infelizmente. Então, isso eu posso dizer que se ótimo. você foi, né, ou gostaria de compartilhar em alguma situação de violência ou de assédio em relação a esse caso específico, liga pra gente, a gente faz essa conexão, ou enfim, se quiser entrar em contato direto com a PF também, pode entrar, porque realmente elas estão fazendo um trabalho muito cuidadoso, e isso é o tipo de coisa que a gente tem que celebrar, porque isso Demais. é uma diferença de outras situações em que a gente praticamente teve que implorar para o procedimento não ser arquivado, para as vítimas não, né, serem silenciadas e morrerem ali na praia com a sua voz, com a sua palavra. Né? Então, espero que as vítimas continuem seguras, continuem protegidas e que a justiça seja feita em nome de cada uma daquelas que rompeu o silêncio. Demais. Ganza, putz, muito, muito legal mesmo esse papo. É muito legal poder levar para quem acompanha a gente. E a gente recebe muitas histórias de mulheres, de até alguns meninos, né, de situações particulares e que a gente faz um processo de acolhimento, quando a gente consegue ter contato com essas pessoas, de guardar essa informação mesmo, essa história, esse segredo e bater um papo. Então é muito legal trazer alguém como você, que faz um trabalho assim global, tão importante, tão sério. O Me Too, cara, muito legal mesmo, assim, saber mais de vocês e poder se aproximar. Acho que tem várias formas de coisas que a gente pode fazer, assim, em conjunto, né? Bora. Tem a Copa do Passa-Bola aqui, vão ter várias mulheres envolvidas e por que não? Às vezes, se você tiver data, ir lá falar com as mulheres, a gente mostrar mais o Claro. Me Too. Muito, muito, muito legal mesmo. Um prazer gigantesco te conhecer. Obrigada pelo tempo. A gente sabe que daqui a pouco você sai daqui e vai para o aeroporto. Ela é do mundo. Conseguiu 2 horinhas aqui para conversar com a gente, mas sobre um assunto muito importante. E indo na linha do que você está falando, todo mundo conhece alguém que. Então, assim, se você conhece alguém que, Indica o Me Too. apresente o Me Too, exatamente. Assim, você fez seu papel, você apresentou. Cara, se a pessoa trocar quiser ideia, ligar... trocar ideia. Não é denúncia, não é polícia, não é Ministério Público, é trocar uma ideia. O primeiro passo é conversar sobre. Até pra você entender se quer fazer alguma coisa, se você não Você quer. quer falar, se você não quer mais Se falar. você não quer. Então, essa é a vibe 0800 020 2806 ou www.metoobrasil.org.br. E o Instagram? E o Instagram Brasil Me Too, @Brasil Me Too, e Casa Violeta RS, que é o nosso projeto lá também para mulheres e crianças em Porto Alegre,
depois do desastre climático lá, que também é um dos projetos mais importantes que a gente tem hoje, que é proteger as mulheres por lá, que a gente também recebeu um monte de denúncia de assédio dos abrigos. Aí fomos lá, fizemos lá, então vamos fazer um abrigo nosso. Fizemos, vamos ficar lá até maio do ano que vem, que Irado. né, isso. Conseguimos arrecadar dinheiro da iniciativa privada para isso e tal. Tem um projeto muito bacana também e tem uma disposição. No site tem se você não quiser trocar ideia com ninguém, tipo, não quero ser atendida. Se você quiser só contar a sua história, também tem essa opção. Ah, legal. A gente tem um canal que chama Canal do Desabafo, que é um canal super usado também, especialmente por mulheres mais velhas, que querem, tipo assim, cara, o crime já prescreveu, já foi, já fiz N terapia, já tô aqui O cara já anos. morreu. O cara já morreu. Assim, eu queria contar a minha história para inspirar outras mulheres a romperem o silêncio. Pô, legal. Então a gente tem um canal de desabafo em que você pode contar e aí você autoriza o compartilhamento ou não. A gente tira os nomes, tira o nome da cidade, tira o nome do clube, tira o nome de tudo, né? E compartilha nas nossas redes sociais para inspirar outras mulheres a romperem o silêncio. No nosso site tem vários desabafos, inclusive recomendo que vocês vejam. Mas é isso, assim, você lê uns 3 e você não quer mais ler porque tipo, é muito duro, é muito difícil. Pesado. Mas, ao mesmo tempo, são histórias, né? São histórias que é muito importante para as mulheres compartilhar essas histórias, né? Porque a grande maioria delas fica para sempre com as vítimas. Então, poder saber que a sua história, ainda que de forma anônima, tá ali, né? E tá sendo contada, isso é muito... É uma forma de reparação também, principalmente para esses crimes que já eram, né? Sim. Que faz muitos anos, que é a grande maioria, né? Infelizmente. Então é isso, respondam a nossa pesquisa, cartão vermelho contra o assédio, e se você precisa da nossa ajuda, bate uma ligação aí pro 0800, a gente tá por aqui. Que demais. É Baita isso. aula. Gente, compartilhem o podcast. A gente abordou temas muito importantes e muito legais. Então, mandem para muitas mulheres, mas sobretudo para os homens. Porque eu acho que é um gente, podcast eles precisam- educativo para eles também. precisam ouvir também. Temos que falar A com escuta é eles. importante. Manda pra eles que eles estão precisando. É isso. Então, Spotify. Spotify, dá 5 estrelas aí pra gente. Você que tá ouvindo a gente no trânsito de São Paulo ou em qualquer lugar do mundo, deixa 5 estrelas. Se tá no YouTube, deixa seu like, ativa o sininho, comenta. Não vou pedir pra vocês contarem casos aqui, porque, enfim, tem um lugar seguro que vocês vão ser acolhidos, contem lá. Mas é isso, mandem pra quem tá precisando ouvir, ou enfim, aquela amiga que ajuda, né? É isso. Se precisarem tchau, de alguma Didi. coisa, também estamos por aqui. Tchau, pessoal. Beijo. Ganza, muito obrigada. Foi um Valeu, prazerzaço. obrigada. Até a próxima semana, é nóis. Beijinho.